portas em tuas mãos. Que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, conceder os desejos do coração, Pai querido, Pai amado. Porque muitos, Pai querido, Pai amado, nessa hora estão querendo estar aqui na casa do Senhor e não conseguem. Mas que o Senhor venha jogar barreira por terra, Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Que aqueles que têm vontade, que sentiu vontade no coração de chegar à sua casa, que nada venha impedir. Porque só o Senhor, Pai querido, Pai amado, pode contemplar cada coração. Por muitas das vezes, Pai querido, Pai amado, é uma luta para a gente chegar à sua casa. Mas quando a gente chegamos, é só alegria, Pai querido, Pai amado, em cada coração. Eu creio, Pai querido, Pai amado, que cada um aqui vem com um objetivo. Um objetivo, Pai querido, Pai amado, de pedir, Pai querido, Pai amado, hoje pela saúde, outro pelos irmãos, outro pela mãe, outro pelo pai. O Senhor venha conceder o desejo do coração de cada um, Pai querido, Pai amado, nessa hora. Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, tomar aqueles que estão no leito do hospital nessa hora. Porque muitos que estão ali, Pai querido, Pai amado, que está de pé, Pai querido, Pai amado. Mas que o Senhor venha dar oportunidade àqueles que estão lá também, Pai querido, Pai amado. Senhor, toma aquelas criancinhas também que estão nos hospitais, Pai querido, Pai amado. Os pais, uma hora dessa, estão desesperados, Pai querido, Pai amado, porque estão no leito. Que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, também tomar esse jardim abaixo também em tuas mãos aqui, Pai querido, Pai amado. Visita, Pai querido, Pai amado, cada um do jardim gramacho. Porque, Pai querido, Pai amado, nós somos, Pai querido, Pai amado, todos os irmãos. Muitos, Pai querido, Pai amado, não estão na sua casa, mas eu creio que vão ser libertos, Pai querido, Pai amado, para chegar à sua casa, Pai querido, Pai amado. Senhor, vai tomando a frente, Pai querido, Pai amado, desse culto, Pai querido, Pai amado. Senhor, vai tomando também, Pai querido, cada oportunidade, cada palavra que vai ser dita aqui na frente, cada louvor, Pai querido, Pai amado, que vai ser, Pai querido, Pai amado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado. Para esses pequeninos que chegaram à sua casa, Pai querido, Pai amado, que chegaram, muitos vieram, Pai querido, Pai amado, para adorar o Senhor, mesmo não sabendo que pode chegar até aqui, mas a mãe traz. Outros, a mãe não veio, mas eles veio para levar bênção para casa, Pai querido, Pai amado. E eu creio, Pai querido, Pai amado, que nessa hora o Senhor vai abrir as comportas do céu, Pai querido, Pai amado, para ouvir cada um aqui o seu clamor, Pai. Por isso eu te peço, Pai querido, Pai amado, toma minha pastora em tuas mãos, visita, Pai querido, Pai amado, o pregador de hoje, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha trazer a palavra, Pai querido, Pai amado, de acordo com cada coração, que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, conceder mais um dia na sua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por mais que o Senhor fará na face da terra. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, que eu vou abrir a Bíblia aqui, Marcos 2, capítulo 2, versículo de 1 a 5, do 5 pulando por 10, tá? Amém? Eu vou ler aqui para poder as oportunidades ficar. E alguns dias depois, entrou em outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia. Anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com eles, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles,
saiba, o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados. Disse o paralítico: e a ti te digo, Jesus falando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Olha que palavra maravilhosa, né? Aleluia. Essa palavra, irmão, o que eu entendi com essa palavra? Eu entendi que aquele paralítico ali, ele não ia conseguir nada. Ele não conseguia, os colegas que estavam em volta dele, conseguiu chegar até a porta com ele. Mas ele ali, sozinho, ele não ia conseguir nada. Porque a multidão não deixava ele entrar. E quem estava lá dentro não queria sair. E quem estava lá fora queria entrar. Então, seria muito mais difícil uma cama poder passar pela multidão ali numa casa. E através dos amigos que tinha aquele paralítico, os amigos resolveram ajudar. Por isso, irmão, que é importante você ajudar seu amigo, aquele que está caído, aquele que está numa depressão, é muito importante. Por quê? Porque aquele que está caído precisa de nós. E ali, naquele momento, o que aconteceu? Aqueles 4 homens pegaram a cama, tiveram a ideia de destelhar o telhado. E com aquele telhado ali destelhado, eu creio que um falou assim: manda a cama com ele, que eu seguro daqui. Um subiu, deu o seu jeito e desceu com a cama perto de Jesus. E aquele paralítico ali ficou curado. Por quê? Porque Jesus não só viu a fé dele, querendo estar ali, mas também viu a fé daqueles 4 levando o seu colega até o Jesus. Por quê? Porque por muitas das vezes, um está caído, mas o outro não quer levantar. Muitas das vezes, um está ali precisando de uma ajuda e o outro passa direto. Nem para olhar para o amigo, olha, nem para ver se o amigo está precisando de Jesus, porque, gente, aquele que está precisando de Jesus, ele simplesmente, o inimigo, ele trabalha tanto que não deixa ele chegar na porta da casa do Senhor para ser curado. Naquela época, muitos queriam chegar até Jesus. Por quê? Porque sabia que Jesus curava. Muitos outros estão paralíticos e não sabem nem o porquê. Como somos nós mesmos, nós ficamos às vezes paralíticos e não sabemos nem o porquê. Não é porque a gente tem as 2 pernas, não saber andar, mas às vezes a gente não quer nada, fica trancado, ficamos paralíticos ali. A gente está querendo um amigo para poder ajudar. E aquele amigo não chega perto da casa da pessoa, nem para poder dizer: fulano, por que tu hoje não chegou até o lado de fora? Hoje eu não vi teu rosto. Muitos não perguntam como é que está a pessoa. Um bom dia, uma boa tarde. Por quê? Aquela pessoa às vezes aqui está ficando paralítico e acaba ficando numa cama. Porque o outro não sequer pergunta como está. Gente, isso é muito importante. A gente ajudar um ao outro. É muito importante a gente chegar até a pessoa e chegar e falar assim: fulano, hoje você não apareceu na rua, você está com algum problema? Por muitas das vezes, a pessoa está e não quer nem falar. Mas se a gente estiver ligado com o Senhor, a gente vê. A Deus consegue se comunicar com a gente e a gente sentir que aquela pessoa ali está precisando. Então, com os irmãos hoje, venha ficar mais ligado com o Senhor quando conversar com alguém, quando chegar na casa de alguém. Fique ligado, gente. Porque às vezes ali a aparência,
Deus olha por dentro. Por fora a gente vê. Mas por dentro só quem olha é o Senhor. Só o Senhor sabe o que a gente está passando aqui dentro. Porque dentro do coração da gente, só quem sonda é o Senhor. O homem na terra, ele pode fazer várias coisas. Pode bater um elétrico, pode fazer uma ressonância, mas não consegue ver o que está por dentro do coração. Só quem consegue é o Senhor. Que nessa noite nós viemos ser como aqueles quatro que ajudou aquele paralítico. Porque aqueles quatro ali, eu creio que eles ganharam o galardão dele. Porque eles conseguiram ter uma ideia que muitos que estavam ali só queriam fazer, aquela multidão teve aquela ideia daqueles paralíticos. Devia ter quantos paralíticos ali fora, querendo chegar aos pés do Senhor? Do lado de fora tinha muito, devia ter muito paralítico. Eu penso que não só ele como estava, mas aí aqueles quatro que era colega dele, teve a ideia. Talvez muitos ali foi na mesma ideia dele e chegou aos pés do Senhor. Que nessa noite nós viemos, sempre conforme aqueles prudentes, tá? Na presença do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade aqui e vou abrir a oportunidade para os demais. Diaconisa Valdelira está com a oportunidade, em nome de Jesus.